saudação. Olá, família, que alegria e que medo estar com vocês nesta tarde, refletindo sobre a nossa vocação de ser família. Acho que o mais importante, da vida da gente é, sobretudo, dizer, ao relatar quem somos, é dizer de onde viemos. Eu sou piracicabano, meus pais se chamam Eliseu e Cida, já que o encontro é de família. Minha irmã se chama Alessandra, meu irmão André, falecido há quase um mês, meus sobrinhos João Vitor e Ana Luísa. Esta é a nossa família e é uma alegria ser uma família cristã. Temos Jesus Cristo como Senhor de nossa vida. E hoje, neste encontro da Pastoral Familiar da Sub-Região Campinas, é uma alegria poder dirigir uma palavra, sobretudo falar um pouquinho de São José. Ele que era pai de família, chefe da Sagrada Família. Através da figura de São José, que nós quisemos colocá-lo aqui, representado pela sua figura de São José dormindo, uma mensagem a toda a família. Nós estamos no ano de São José. Papa Francisco convocou toda a igreja a celebrar os 150 anos da proclamação de São José como padroeiro universal da igreja. Neste encontro, quando vamos falar da alegria de viver em família, de família cristã, a alegria de levar as famílias a boa nova do Evangelho, nós precisamos ir a São José e aprendermos dele a confiança. São José não está dormindo aqui porque ele é símbolo dos pais que, às vezes cansados, voltam para casa, esquecem da família e passam o final de semana dormindo. Não, é símbolo daquele que sabia repousar porque colocava a sua confiança nas mãos de Deus. E acho que isso é um princípio muito importante para as nossas famílias. Saber que temos um papel, mas acima de tudo, temos um Deus que nos guia, nos acompanha e dirige a nossa vida. E esse Deus que nos dá São José como nosso intercessor, como amparo e guia em momentos de dificuldades. São José é uma figura conhecida para nós, não estamos falando de alguém desconhecido, mas no encontro de pastoral familiar não podíamos deixar de olhar para a família de São José. José era, como nós sabemos pelas Sagradas Escrituras, era prometido em casamento à Virgem Santíssima, foi pai putativo, isto é, pai adotivo de Jesus, não foi o genitor dele, mas São José tinha uma família, ele era filho de Jacó, era neto de Matã e bisneto de Eliezer. Esta é a família de José. Todos nós temos uma família. Pode ser que de repente a nossa família não seja a mais ideal, mas é a família que Deus nos deu. Nós vamos ouvir o Evangelho de São Mateus, que mostra que até a família de Jesus, a família de José, tinha lá suas dificuldades, suas lutas, mas é família, família é dom de Deus. Por que a igreja está celebrando agora os 150 anos da proclamação de São José como seu padroeiro universal? Porque essa iniciativa aconteceu com o Papa, o Beato Papa Pio IX, que quis dar esse insigne padroeiro à igreja. Se São José recebeu a tarefa de ser o cuidador de Jesus, o Filho de Deus, e o cuidador de Maria Santíssima, ele deveria também cuidar da igreja, já que cuidou de tesouros tão preciosos. Me lembro uma vez, e aqui partilho com você, uma experiência de um bispo, uma conversa com um bispo, hoje emérito, falando de uma obra social que ele tinha na diocese dele, uma obra para crianças, que atendia em média, dependendo do ano, de 300 a 500 crianças. Uma obra que era bastante custosa do ponto de vista financeiro. E um dia, recebendo a visita de um pastor protestante, que foi lá conhecer esse grande projeto social daquela diocese, ele perguntou assim: bispo, como é que o senhor consegue manter um projeto desse, com tantas crianças? E além disso, atendendo as crianças, se atende também famílias, E o bispo respondeu: pastor, se eu disser para o senhor não vai acreditar, melhor não dizer,
Então um pastor disse, não, diga, se o senhor falar eu acredito, né? Então o bispo respondeu, é que eu tenho São José como padroeiro. Se Deus, o Pai onipotente, quis confiar, seja Maria Santíssima como seu filho único, aos cuidados de São José, eu não podia deixar de confiar essas crianças e esta obra a São José. E eu sou prova disso. A cada dia, São José providenciou todas as coisas. Pois bem, acho que a resposta que esse bispo deu, aquele pastor, amigo dele, nos faz pensar por que o Beato Pio IX quis dar à igreja um padroeiro tão insigne. Nesses 150 anos, como em toda a história, São José tem algo a nos ensinar. Ele teve um papel importantíssimo na obra da redenção. Quanto mais ele continua a ter na obra da nossa salvação. Cada vez que ele nos aponta para o seu amado Filho, Jesus Cristo. Eu queria recordar que os evangelhos falam um pouco de São José. A fonte principal que temos são os evangelhos e a tradição da igreja, os evangelhos apócrifos. Mas, sobretudo, o ensinamento dos evangelhos acerca de São José nos ajuda a entender quem era ele e o papel que ele tinha na obra da redenção. E há dois evangelhos, de modo particular, São Mateus e São Lucas, que nos fazem entender melhor a figura de São José. São Mateus, no capítulo 2, até te convido a abrir agora a sua Bíblia, Mateus capítulo 2, Mateus capítulo 1, Mateus capítulo 1, e depois, logo em seguida, Lucas capítulo 2. O que esses textos do Evangelho, nos falam de São José? O evangelista São Mateus começa-nos a falar a genealogia de Jesus, passando pela figura de São José. Para Jesus vir ao mundo, quis Deus, nosso Pai, que ele passasse pela mediação de uma família. Não precisaria, mas quis que assim fosse, para nos falar da importância sagrada da família. Mas como eu disse, família é família. E na própria família de Jesus, há gente de todo tipo, como às vezes pode existir também na nossa. Diz o Evangelho, livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Jesus é da descendência de Abraão, nosso pai na fé. Abraão gerou Isaque, e Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara de Tamar. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Arã. Arã gerou Aminadab. Aminadab gerou Nazon. Nazon gerou Salmão. Salmão gerou Boz de Raabe. Boz gerou Obed de Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão da mulher de Urias. Vejam até a experiência, seja como antes da prostituição, agora do adultério. Davi gerou Salomão da mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no templo do exílio da Babilônia. No templo do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoque. Sadoque gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Veja, nada existe se não passa por esta origem,
a origem da família. Nós somos família e por isso bendigamos a Deus. O texto continua assim: todas as gerações de Abraão, o nosso pai na fé, de Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio na Babilônia até o Cristo, outras 14. Eis como foi a origem de Jesus Cristo. Sua mãe Maria, desposada com José, antes de conviverem, achou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo prometido, sendo justo, aqui é muito importante, a Sagrada Escritura não deixa de mencionar São José com este adjetivo, né, que é qualitativo de quem ele era e que papel ele exerce na história da redenção, homem justo. José, seu esposo prometido, sendo justo e não querendo expô-la, cogitou em despedi-la secretamente. Enquanto assim ponderava, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor que lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Vejam, irmãos e irmãs, Deus, nosso Pai, não quis contar apenas com o sim de Maria Santíssima. Ele foi importantíssimo, mas quis contar também com o sim de José, porque se não fosse José, o Messias não viria da descendência de Davi, já que José era da descendência de Davi e não Maria. Capítulo 2 do Evangelho de São Lucas. Naqueles dias foi publicado um decreto do imperador Augusto, ordenando o recenseamento do mundo inteiro. Esse primeiro recenseamento aconteceu quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um de sua própria cidade. Também José, que era da casa e da linhagem de Davi, subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Quando estavam ali, completaram-se os dias de ela dar à luz. Ela deu à luz o seu filho, o primogênito. Envolveu-o em faixas e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Na região, havia pastores que passavam a noite no campo, tomando conta do rebanho. Um anjo do Senhor apresentou-se a eles, e a glória do Senhor os envolveu de luz. Eles ficaram tomados de grande temor. O anjo então lhes disse: não temais, eu vos anuncio uma grande alegria, que será também para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo, Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em faixas e deitado numa manjedoura. De repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz a todos por ele amados. Quando os anjos retornaram ao céu, se afastaram dos pastores, esses disseram uns aos outros: vamos a Belém para ver o que aconteceu, aquilo que o Senhor nos mostrou. Foram então depressa e encontraram Maria e quem? Maria e José, e o recém-nascido deitado na manjedoura. Quando viram o menino, contaram o que lhes fora dito a respeito dele. Todos os que ouviram ficaram admirados com as coisas que os pastores lhes contavam. Maria, porém, guardava todos esses acontecimentos, meditando-os em seu coração. E os pastores voltaram louvando e glorificando por tudo o que tinham ouvido e visto, de acordo com o que lhes fora dito. E assim continua o Evangelho.
Vejam, então, para Jesus vir ao mundo, ele veio de uma família. E Deus não quis só o sim de Maria, o que era necessário, mas quis sobretudo também o sim de José, para que se cumprissem as profecias, e o filho de Maria viesse da descendência de Davi. Na igreja, muitas vezes se favoreceu de modo positivo a devoção à Nossa Senhora, porque há uma identificação no plano psicológico e afetivo nosso, a ligação nossa com a nossa mãe. De modo que é muito fácil amar Nossa Senhora, porque é fácil amar nossa mãe. Mas quando alguém tem algum bloqueio com sua mãe, alguma resistência na sua história, na gestação ou em outra fase da sua vida, essa pessoa pode trazer na sua espiritualidade dificuldade de se relacionar na oração com Maria. Isto acontece sobretudo com São José. Às vezes São José, ele é vítima das dificuldades das nossas famílias, sobretudo a ausência do pai, ou um pai presente em casa, mas ausente do convívio familiar, ou até de outros tipos de violência e abuso que existem, infelizmente, na parte de muitas famílias. Esta dificuldade no relacionar-se com os pais, para muitas pessoas, se torna também um obstáculo para relacionar-se na oração e na espiritualidade com São José. Querido irmão, querida irmã, é necessário distinguirmos as coisas. Não obstante qualquer dificuldade do caminho, São José e Maria são nossos pais, nossa família. Aprendamos a amar nossa família do jeito que é. Talvez José tinha um sonho e por isso ele tinha Maria como a sua esposa. Eles não moravam juntos, mas estavam prometidos em casamento. Como um bom judeu, queria ter filhos, muitos filhos, encher a casa, uma penca de filhos. Talvez Maria também, como uma boa judia, assim pensava, de ter um primogênito, de fazê-lo crescer na fé. Deus transforma o sonho de José, Deus transforma o sonho de Maria. Não tira deles esse sonho, eles se tornam, ele pai, mas não de um modo biológico, não através da genição, mas através da adoção. Não por imposição, mas por benevolência do pai. José se torna pai, pai do Filho de Deus. Olha que honra. Aquele que só ele poderia chamar Jesus de filho, Deus, ele dá este privilégio a José, podê-lo chamá-lo também de filho, filho meu. E assim também dá esse privilégio a Maria Santíssima, de conseguir conceber, mesmo que por obra não do varão, mas por obra do Espírito Santo, de ser mãe, e assim constituir uma família. As indas e vindas de José, revelado nos sonhos, mostra quem ele era. Ele era um homem disponível a Deus. Num primeiro momento, quando pensou do que podiam dizer dele, podiam dizer a ele qualquer coisa. Imagine, aquela que ele estava prometido em casamento, com quem ele se casaria, com quem ele iria morar junto e construir uma família, ela estava grávida. Não obstante a isso, ele deixou prevalecer acima de todas as coisas a vontade de Deus, dizendo sim ao anjo que lhe apareceu em sonho. Quando podiam apedrejar Maria, porque ela estava grávida, não daquele com quem estava prometido em casamento, José resolve fazer o quê? Sair de campo, isto é, deixar que recaia qualquer crítica, xingamento sobre ele, mas que a vida dela fosse poupada, porque ali um mistério de Deus, um mistério que iriam conhecer e que nós conhecemos pela Sagrada Escritura e pelo ensinamento da nossa tradição, a tradição de nossa fé. Portanto, Deus não anula os nossos sonhos, mas dá qualidade, os transforma, os renova. E assim, José descobre, sobretudo, a sua vocação. A vocação de ser ouvinte de Deus. E Deus fala conosco de modos tão diferentes, de tão inusitados, como falou a José por 4 vezes, e falou especialmente através dos sonhos. José deixou sua casa e com Maria
fugiu, porque a morte se aproximava. Deixou seus clientes, ele tinha uma profissão, era marceneiro, né? Deixou sua profissão, seus clientes, e se arriscou a ir para um outro país, uma comida diferente, uma cultura diferente, onde ele não conhecia ninguém, e lá recomeçar. E ali ficou, até o momento em que Deus falou, volta. E ele volta, no entanto, não volta para sua casa, mas vai para um outro lugar. E ali então mostra que a vida dele seria uma vida de peregrino. De fato, alguém em saída, alguém em marcha. Nós, celebrando São José como padroeiro universal da igreja, somos chamados a reconhecer neste homem de fé, neste homem justo, alguém que buscou discernir nos sinais dos tempos a vontade de Deus e não se acomodou em momento algum. Era um homem verdadeiramente peregrino, de lá para cá, sempre buscando fazer a vontade de Deus, ouvir a voz de Deus. A Bíblia fala de alguns Josés, né? Nós sabemos a história do José do Egito, lá no Antigo Testamento, aquele que foi vendido por seus irmãos como escravo, mas se tornou governador, e aí então teve a oportunidade de perdoar seus irmãos e recomeçar, dar de comer aos seus irmãos e recomeçar uma história de renovação. Conhecemos José de Arimateia, que deu uma digna sepultura para Jesus no momento da sua morte. Mas entre esses, destaca sobretudo o esposo de Maria, por esta capacidade de fazer com que as promessas de Deus se cumprissem. Como eu disse, a descendência de Davi. Mas também a profecia, a promessa que estava no segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 14a. Quando o Senhor disse, eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Isto se concretiza, essa promessa se concretiza na vida de José, quando ele pode chamar de filho seu, o filho de Deus. Os evangelhos, os 4 evangelhos nossos falam de São José por 26 vezes. E de modo mais explícito, o nome de José é mencionado 14 vezes. Olha o privilégio de São José. Ele pôde chamar aquele que é o pão da vida e dar alimento. Na casa de Nazaré, ele dava de comer a seu filho, seja pelo provento do seu trabalho, seja como todo pai faz com a criança pequena, e depois que quando cresce, acompanha no alimentar-se. Aquele que ele deu de comer se tornou para nós o pão da vida. Aquele que ele ensinou o caminho da verdade, a obediência a Deus pela fé, o caminho da verdade é não dizer mentira, é aquele que se tornou para nós o caminho, a verdade e a vida. É claro que Jesus é igual em tudo a nós, menos no pecado, então a mentira não há nele, mas certamente o ensinamento de José, o amor pela busca da verdade, foi formando a vida de Jesus para que ele permanecesse neste caminho. Embora os evangelhos descrevem a família de José, acontecimentos importantes da vida de José, não falam de uma hora dolorosa para toda a família, a hora da morte de José, né? A família que passa pela experiência da morte sabe quão difícil é. E sobretudo nesse tempo de pandemia, quantas pessoas morrem e as famílias não podem viver muito bem essa experiência de luto, né? Alguns não podem até mesmo realizar o velório. O Papa Francisco, na exortação Amoris Laetitia, fala da importância do cuidado pastoral das pessoas enlutadas, né? Acho que isso é uma coisa que precisamos avançar ainda mais, sobretudo dos viúvos, das viúvas. O Evangelho não nos descreve a morte de São José, mas nós podemos, pela tradição, entender que ela deve ter acontecido mais ou menos na idade de Jesus, entre os seus 14 aos seus 30 anos. Depois que ele foi perdido e encontrado no templo, e antes dele iniciar sua vida pública, porque lá, nesse momento de que ele inicia sua vida pública, Maria aparece por diversas vezes, e José não. Não que ele foi esquecido,
mas porque ele viveu a sua vocação de homem do silêncio em tudo. Poucas vezes, ou quase nada, se ouve de José. Nada, porque ele foi este homem do silêncio. E até a sua morte foi silenciosa, porque ele colocou no centro da sua vida, quem? Seu filho Jesus, o Filho único de Deus, e Maria Santíssima. Querido irmão, querida irmã, querida família, eu queria convidar vocês a uma releitura desta carta apostólica do Papa Francisco, Patris Corde, porque esta carta foi escrita no ano passado para nos falar desses 150 anos da proclamação de São José como o padroeiro da igreja. E ele traz diversos textos ricos, que nos fazem pensar de que modo São José foi pai, de que modo ele foi pai. Seja através de alguns aspectos que aqui eu partilhei, mas sobretudo dizendo como a igreja vê a paternidade de José, como a compreende. Por exemplo, o Papa Francisco destaca 7 pontos interessantes. São José como um amado pai. É aquele que vive a grandeza pelo fato de se fazer pequeno esposo de Maria e pequeno pai de Jesus. São José, ele é muito amado por toda a igreja. Além de ser seu patrono, seu padroeiro, muitas igrejas têm São José como seu padroeiro. Congregações religiosas, institutos, confrarias, grupos eclesiais o têm como seu padroeiro. Também nas representações sacras, em toda a arte litúrgica, a arte sacra, São José é muito recordado. Nos manuais de devoção, na história dos santos, São José praticamente nunca é esquecido. E nessa primeira parte, o Papa, ao lembrar de São José como pai de família, lembra disso, dessa figura amada que é São José. Um outro aspecto que o Papa nos fala é de São José como um pai na ternura. Ele que pôde acompanhar o Filho de Deus crescendo em idade, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Ele viu a ternura de Deus e, mais que isso, ele deixou que víssemos no cuidado ao Filho de Deus a ternura que o Pai tem para com todos nós. Como diz o Salmo, como um pai se compadece dos filhos, assim se compadece o Senhor dos que o amam. Terceira parte desta carta apostólica, o Papa Francisco nos fala também de São José como um pai na obediência. E acho que aqui é um pouco o coração deste texto, porque as Sagradas Escrituras exaltam muito isso, esta obediência, esta coragem de deixar tudo, deixar todos e ir para onde Deus aponta, ir onde o anjo indica, apontando sobretudo o modo de comunicação que São José teve com Deus. Ele não teve a oportunidade, como Maria, ouvir a voz do anjo, mas no sonho Deus se revelou. Acho que é importante a gente lembrar disso. Olha, São José dormindo manifesta esse sonho, Nós precisamos, nossa família, saber cuidar do nosso sono, permitir-nos sonhar. E o sonho nos traz esperança, nos faz entender os desígnios de Deus. José, através dos seus sonhos, foi nos apontando a vontade de Deus. Então, o Papa Francisco nos fala no quarto aspecto, São José como um pai no acolhimento. E por que um pai no acolhimento? Porque ele não era um homem resignado, mas era um homem corajoso, um homem forte, tudo e todos. Abria mão, mas para que o desígnio de Deus se realizasse. O que Deus disse a São José, filho de Davi, não temas, parece ecoar também, como ecoou a José, ecoar a mim, a você, a todas as nossas famílias. A família não pode ter medo, porque o Senhor está conosco. Não tenhais medo. É necessário deixar de lado a ira, a desilusão,
para, movidos por qualquer resignação mundana, mas com uma fortaleza cheia de esperança, dar lugar àquilo que não escolhemos e todavia existe. Na quinta parte desta carta apostólica, o Papa Francisco também nos fala da coragem criativa de José. Acho que pouco se falou até agora da criatividade deste homem, né? Uma coragem que aparece sobretudo nos momentos de dificuldades. Na hora de dificuldade, não é hora que a gente dispersa. É na hora de dificuldade que Deus nos dá sabedoria para encontrarmos não só o caminho, mas diversos caminhos para termos esperança. Às vezes, são exatamente, o Papa diz, nesses momentos de dificuldades que fazem aparecer em cada um de nós recursos que nós muitas vezes pensávamos não ter. E olha, São José, através dessa sua coragem criativa, pode ser chamado de protetor e guardião do Redentor, de Jesus Cristo, seu Filho, e o guardião da Santíssima Virgem. É por isso que as virgens se consagram a São José, porque ele cuidou da Virgem Santíssima. Por isso as virgens se consagram a ele, para que ele também cuide delas. O Filho do Todo-Poderoso vem ao mundo assumindo uma condição de grande fragilidade. É uma criança nascida que precisa da atenção do pai e da mãe a todo tempo. Precisa de José para ser defendido, protegido, cuidado e criado. Deus confia em São José. E o mesmo faz com Maria, que encontra em José aquele que não só quer salvar sua vida, mas que quer sempre sustentar ela e o menino. Sempre nós devemos nos inspirar e nos interrogar, como fez José, se estamos protegendo com todas as nossas forças Jesus, Maria, a vida, e misteriosamente, se essa vida está confiada à nossa responsabilidade, ao nosso cuidado e à nossa guarda. Nesse sentido, São José não pode deixar de ser o guardião da igreja, o patrono da igreja. Por fim, na sexta e a sétima parte, o Papa fala de São José como um pai do trabalho, um pai trabalhador. E no sétimo, o pai na sombra. José como exemplo do trabalhador, aquele com o sustento do seu suor, das suas mãos, sustentou sua família, é para nós muito conhecido, e por isso São José é também chamado de operário. Através das mãos trabalhadoras de São José, se continuou a obra criadora de Deus. Através da obra, do trabalho do homem e da mulher, Deus continua na história a sua obra criadora. Mas, sobretudo, José é um pai na sombra. É um pai que, não ausente, sempre presente, mas que colocava no centro Maria e seu filho Jesus. O objetivo, através dessa carta apostólica do Papa Francisco, é que vejamos São José como um pai de família, o chefe, o protetor da família e desta grande família que nós somos, a igreja. O Papa Francisco nos deixa uma oração que quero concluir agora com você, convidando. Se você tem aí a oração de São José, pegue em mãos para que a gente possa rezar a oração deste ano de São José. Enquanto você pega esta oração, quero sobretudo convidar você a entrar no site da Diocese de Piracicaba e baixar lá a carta pastoral do nosso bispo, que ele escreveu sobre São José. Recém-chegado à Diocese de Piracicaba, onde vai ir nosso bispo, escreveu sua primeira carta pastoral, onde reflete por 3 pontos quem foi São José, seu papel, seja nas Sagradas Escrituras, e seu papel hoje de pai na vida da igreja. E aqui convidando sobretudo nós, ministros da igreja, os pastores e fiéis, os que estão comprometidos com a ação evangelizadora da igreja, a ver o que São José nos questiona no seu modo de agir e de viver. É um convite, quem sabe, um trabalho de casa, seja pessoalmente enquanto família, seja enquanto grupos, os que mesmo com a pandemia conseguem se reunir. Aqui a carta pastoral de nosso bispo pode nos apresentar este modelo
de São José. Convido você, meu irmão, minha irmã, a comigo rezar neste momento a oração a São José. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo mal. Amém. Rogai por nós, ó glorioso São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São José, pai de família, interceda por nós e por todas as nossas famílias. Deus abençoe a todos, família. Fiquem com Deus. Continuemos neste encontro com alegria, tendo São José como nosso pai e como nosso padroeiro.